Imagine que você está dando uma aula de escola bíblica ou está contando a história da parábola do joio e do trigo ao seu filho ou ao seu aluno. Então, depois que termina, você faz a clássica pergunta: crianças, quem é o trigo? E aí eles começam dizendo: o trigo é a pessoa boa, o trigo é a pessoa que vai para o céu, o trigo é aquela pessoa que faz só coisas boas. E outra se intromete respondendo: e o joio é aquele que vai para o inferno. De certa forma, não está errado, porque de fato a parábola fala isso. Mas será que essas crianças captaram que Jesus Cristo está presente nessa parábola também? E se Jesus contou essa parábola, nem foi para ensinar às crianças quem é trigo e joio? E se esse nem fosse o assunto principal dessa parábola? E talvez ela possa ser muito mais diferente do que a gente imagina. Quando ouvimos essa parábola, nossa atenção vai imediatamente quem é o joio e quem é o trigo. Mas hoje eu quero propor uma experiência para você. Esqueça quem é o joio e esqueça quem é o trigo. Preste atenção em outras pessoas da parábola, principalmente os empregados, porque talvez é deles que Jesus está falando da gente. Imagine a cena. Os empregados caminham pelo campo, tudo parece normal, até que eles percebem alguma coisa. Tem joio crescendo junto. Eles ficam extremamente preocupados e saem correndo ao dono para contar o que aconteceu. Chegam ao patrão e dizem: Senhor, fizeram isso na plantação. E o dono calmamente diz: sim, foi o inimigo que semeou. Até aqui, tudo ainda faz sentido. Mas então acontece algo curioso. Os empregados chegam ao patrão e fazem uma pergunta: Senhor, o senhor quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? E se eu ou você fosse um deles, nós também pensaríamos assim, pois é mais lógico a gente tirar enquanto é cedo, antes que o joio cresça junto com o trigo. Mas aí Jesus vem e nos surpreende. Ele diz não. Mas como assim não? Quanto mais cedo a gente tirar o joio, melhor. E é exatamente aqui que a parábola começa a ficar mais interessante. Porque o problema nunca foi apenas o joio, e sim a colheita. O problema de tudo foi quem faria essa separação. Jesus, ele começa explicando essa parábola. Ele diz que o mundo é o campo, o trigo são os filhos do reino, o joio os filhos do maligno, e o inimigo que jogou essa semente é o próprio diabo. Até aqui, muita gente para na explicação e fica somente aqui. Mas existe um detalhe que passa quase despercebido nessa parábola. Quem faz a colheita? Os empregados? São os anjos que fazem a colheita. E sabe quem dá a ordem para que isso aconteça? Jesus, o Filho do Homem. Percebe algo interessante aqui nessa parábola? Jesus tira essa responsabilidade dos nossos ombros e entrega aos seus anjos. Talvez é nesse ponto aqui que a gente se perde quando vai explicar a parábola do joio e do trigo. Eu mesmo já caí nesta falha também. A gente acaba transformando a parábola rica em evangelho num caça ao joio, começando a colocar nas pessoas características que a classificam, se são trigo ou se são joio. E esquecemos de analisar até nós mesmos. Ah, fulano não presta. Ah, fulano presta. Ah, não, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu sou trigo. Ah, há muitos anos eu venho na igreja, eu faço tudo o que a igreja pede, então eu sou de Cristo, eu sou trigo também. Mas vejam, Jesus nessa parábola não manda que seus empregados vejam quem é trigo e joio. Não pedem que arranquem o trigo e o joio. Pelo contrário, ele diz para esperar. Sabe por que ele pede para esperar? Porque existe alguém que conhece de fato quem é joio ou trigo. Alguém que olha para o coração, que é próprio Jesus. Aqui a parábola, ela confronta o nosso próprio coração também, porque nós adoramos julgar as pessoas. Nós adoramos colocar pessoas em categorias, daquele que presta, daquele que não presta, daquele que faz o bem e daquele que não faz. Mas veja, quando a gente faz isso, a gente faz sem conhecimento, pois a gente não sabe como é o coração de fulano e como é o coração de ciclano. Nós não somos deuses, mas sim, somente Deus conhece o coração humano.
Agora, o evangelho dessa parábola aponta unicamente e exclusivamente para Cristo. Jesus não apenas fala sobre o julgamento, ele fala daquele dia em que o Filho do Homem virá fazer o julgamento. É ele quem fará essa colheita de forma justa, correta e perfeita. E hoje, nós, como servos do reino, nós precisamos continuar semeando a palavra, não analisando quem é digno ou não de receber essa palavra, não imaginando quem é do maligno ou quem é de Deus. A nossa função não é julgamento, a nossa função é plantar, semear, jogar a semente da palavra de Deus. E isso se liga bastante com a parábola do domingo anterior, que era a parábola do semeador. E como Cristo pede que a gente faça isso? Anunciando sua palavra, participando dos sacramentos, batismo e santa ceia, ouvindo o que ele tem a nos dizer e mostrando isso principalmente às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Jamais devemos confiar na nossa capacidade de analisar se a pessoa deve ou não receber o Evangelho. Devemos confiar no coração de Deus. E Deus pediu que a gente fizesse isso a todos os cantos, a todas as pessoas, que todos conheçam o Evangelho. Se eu fosse resumir essa parábola para uma escola bíblica ou para o meu filho em casa, eu diria o seguinte: ao invés de eu perguntar quem é trigo e quem é joio, eu faria a seguinte pergunta a ele: quem conhece o coração das pessoas? E aí, obviamente, elas vão responder: Deus, Jesus, o Espírito Santo. A segunda pergunta que eu faria era: quem continua plantando a palavra no nosso coração? Jesus, o Espírito Santo, Deus com a sua palavra. Outra pergunta que eu faria é: onde encontramos essa semente? E aí as crianças têm a oportunidade de responder: na Bíblia, na igreja, em todos os lugares onde Jesus é anunciado como o Salvador da nação e da humanidade. Percebe agora como a criança tira o foco do olhar para si como alvo e objetivo da parábola e olha como Cristo sendo este alvo e objetivo? Em resumo, talvez a maior lição da parábola do joio e do trigo não é identificar quem é joio e quem é trigo, mas sim o que Jesus fará com aqueles que creem e aqueles que não creem, com o justo juiz, que um dia sim virá, sem dúvida alguma, porque ele mesmo prometeu. Enquanto isso não acontece, podemos chegar diante dos pés de Cristo, diante da sua palavra, e pedir: Senhor, ajude-nos a crer, ajude-nos a esperar a hora certa, a hora da colheita. Pois Deus sim, esse sabe quem é digno ou quem não é digno, ou quem conhece ou quem não conhece, ou quem crê ou quem não crê. Se por acaso ficou alguma dúvida ou algo que eu não consegui explicar neste curto vídeo a respeito dessa parábola, eu peço que deixe nos comentários para que eu possa respondê-los e ajudá-los a interpretar as parábolas e ensinar essas parábolas aos seus alunos. Também desejo a bênção de Deus sobre cada um de vocês e os meus parabéns por você estar aqui neste vídeo se dedicando em ensinar a palavra de Deus reta e pura ao coração das crianças. Que Deus te abençoe e te capacite para essa missão espetacular. Até o próximo vídeo, até o nosso próximo estudo. Tchau.